Acabei de ver aqui no Jornal Nacional, tava jantando e tava indo em direção ao meu quarto, né? Tava terminando de jantar, quando voltei pro meu quarto, só ouço aquela Renata Vasconcelos do Jornal Nacional, ela falando o seguinte bordão: influenciador digital que deu entrevista, que estava criticando o Bolsonaro, deu entrevista no New York Times, né? Ela falando, se referindo ao Felipe Neto. Não sei por que não falaram o nome dele, mas foi o Felipe Neto que deu uma, uma entrevista no New York Times e tá desde 2000 e quando ele começou no YouTube criticando o Bolsonaro. E aí diz que o influenciador digital que deu entrevista no New York Times e é crítico do Bolsonaro estava sofrendo diversas fake news a seu respeito e também discurso, não sei se eles falaram discurso de ódio, mas eles falaram fake news e difamação, digamos assim, né? Ou seja, dizendo que o Felipe Neto está sendo difamado. Mas eu acho engraçado que o mesmo Jornal Nacional, eu nunca vi o Jornal Nacional, nem em televisão, nem em notícia da Globo, nunca vi a Globo, pelo menos, falando algo de o Felipe Neto estar espalhando fake news a respeito das pessoas, em geral, principalmente dos conservadores da direita. Eu nunca vi, cara, eu nunca vi. Eu nunca vi o Felipe Neto sendo exposto dessa maneira. E você já sabe por quê, cara? Primeiro porque a agenda da Globo, eles não têm interesse em ser contra o Felipe Neto. Muito pelo contrário. Eles sabem que o Felipe Neto é aquele cara que processa mesmo, é aquele cara que processa por qualquer coisa. Você fala um ai dele na internet, ele vai lá e move o processo contra você. Por que isso? Porque ele quer silenciar todo mundo que discorda dele. Isso já foi mais que provado. Qualquer coisa que você fala a respeito dele não é liberdade de expressão nem opinião. Livre, espontânea vontade da pessoa ir lá e expressar opinião sobre ele. Não é isso. O Felipe Neto, ele... Qualquer ai, cara, que você fala sobre ele, né, sendo das críticas mais adocicadas, as mais duras, né? Ele vai lá e quer quer censurar seu vídeo. Ele quer que a sua opinião seja... que você seja calado, cara. Principalmente no Twitter e no YouTube. Se você fala alguma coisa dele no Twitter e no YouTube, você pode ter certeza que vai chegar um processo aí na sua casa, cara. E eu só não tô contando com o processo do Felipe Neto porque meu canal é insignificante demais, os meus views são insignificantes demais pra chegar nele. É o cara que mais espalha fake news a respeito. Foi condenado, inclusive, quando falou a respeito do que o Nando Moura tava... que o Ministério Público, eu acho, tava pedindo a prisão do Nando Moura, um negócio desse. Mas qualquer pessoa, o que ele tava tentando fazer agora? Ele tava tentando cancelar qualquer outra pessoa que pensasse diferente dele. Ou seja, todos os influenciadores que ele seguia e que ele tinha uma proximidade seriam obrigados a se posicionar politicamente. Por quê? Porque o Felipe Neto quer. Não tem mais. Não existe mais liberdade de expressão. O que se criou foi uma netocracia, uma netocracia, onde só o Felipe Neto ele pode falar aquilo que ele pensa, e se as pessoas falarem algo que ele acha muito absurdo, ele com certeza vai te xingar, vai te bloquear, vai tentar te cancelar e vai tentar te censurar, cara. O pior de tudo. O problema não é nem ele te bloquear, cara. O meu sonho é ser bloqueado pelo Felipe Neto no Twitter. E no YouTube. Foda-se, eu não tô nem aí pra esse cara. O problema é aquilo que ele representa, são as pessoas que ele influencia. Porque eu tava vendo... Tô mascando o chiclete aqui. Por isso que eu tô demorando a responder. Mas basicamente... É esse cara que a gente tem hoje. Com quase 40 milhões de inscritos no YouTube. Não sei quantos milhões. 40 mil inscritos. 40 milhões de inscritos. Se fosse 40 mil, cara, ninguém ligava. Mas o cara com 40 milhões de inscritos no YouTube. E não sei quantos milhões também no Instagram. No Twitter. Não sei quantos milhões também. E isso é perigoso. Não porque ele expressa a opinião dele, mas justamente por ele ser contra tudo aquilo que ele teve direito. Todos esses anos que foi a liberdade de expressão, ele sempre foi privilegiado nas redes sociais, porque ele tinha... Até ele dava um chiliques, às vezes,
no YouTube, cortando algumas monetizações, mas todo canal passa por isso. E isso era quando ele tinha, sei lá, 10 vezes menos número de inscritos que ele tem hoje. Ele tinha uns 4 milhões, não tinha nem chegado aos 10 milhões primeiro. E hoje em dia, você acha que o YouTube vai desmonetizar canais como Condzilla, como Felipe Neto, como o Whindersson Nunes? Não vai, cara. Sabe por quê? Porque eles têm um peso gigantesco no YouTube BR. Então, o YouTube lucra muito com esses caras. Então, por eles terem milhões de inscritos, eles não vão ser cancelados, cara. Esqueça. O YouTube sempre vai dar suporte pra esses caras. Eles vão sempre estar crescendo. Felipe Neto, daqui a uns 3 anos, ele vai estar com 100 milhões de inscritos. E o Brasil vai acabar, cara. Eu tava vendo no podcast do Newman, ele falou uma coisa interessante, que o Felipe Neto tem mais poder do que o Bolsonaro. E isso é muito verdade, cara. Porque o poder da palavra e o poder da influência opinativa que você tem sobre as pessoas, por exemplo, um cara que move milhões e milhões de pessoas nas redes sociais, um cara desse tem muito mais poder, ele tem muito mais poder que um presidente da República. Ah, mas o Bolsonaro teve 59 milhões de votos, 60 milhões de votos. Mas isso foi com as pessoas, contando com a maioria dos brasileiros que queriam uma mudança e que não estavam nem aí se o Bolsonaro era homofóbico, machista, racista, fascista e etc. Votaram nele porque não queriam que o PT tivesse mais 4 anos de governo, ficasse mais 4 anos no poder. É isso. O antipetismo. O Bolsonaro, ele cresceu justamente por causa do antipetismo. E lá vai outros caras da direita também, cara. MBL, Arthur Mamãe Falei, esses caras. Eles cresceram justamente pela essa mentalidade do brasileiro de antipetismo. Então, o Felipe Neto também era antipetista, mas votou no PT. Não faz, tipo assim, ele sabia que o Bolsonaro era ruim, que o Bolsonaro era fraco, candidato, mas por outra hora ele tinha o Haddad do outro lado, que era um poste e estava claramente fazendo várias visitas ao Lula, que era um condenado. O Felipe Neto votou no PT e tudo mais. E todas as pessoas que apoiavam o Bolsonaro, todas as... tudo que o Bolsonaro fazia, ele achava errado, ele criticava, metia o cacete. Aí as pessoas, o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que ele estava exagerando, que ele estava falando merda, e aí começaram a ignorar ele. Você vê que o Felipe Neto ele ficou um pouco, assim, ele deixou de ser notícia algumas semanas, não vou dizer alguns meses, mas algumas semanas, com certeza ele ficou, assim, entre aspas, fora de circulação, só falando de Minecraft, né, fazendo aquele videozinho dele lá no YouTube, e não dava, era bem criticado com açúcar. A partir do momento que o New York Times, que é o jornal mais famoso dos Estados Unidos, ele convidou o Felipe Neto, eles convidaram o Felipe Neto para ir dar uma entrevista e falar do governo Bolsonaro. E aí o Felipe Neto viu, né, começou a esfregar as patinhas dele de mosca e falar: agora eu vou detonar o governo Bolsonaro. E aí foi lá e ele fez isso mesmo. Porque o Bolsonaro, eu já falei aqui, é um cara, um vacilão, ele tá descumprindo todas as promessas de governo dele. Tá colocando caras no Centrão, fazendo alianças com o Centrão, que ele disse que não faria na campanha dele. Ele falou que não era contra a velha política, que não ia colocar pessoas de confiança novas, né, e de confiança nos cargos principais, né, nas lideranças do governo. E aí ele começou a colocar um monte de cara do Centrão, cara. Começou a botar o petista lá, Aras, botou o cara lá que é fã de Dias Toffoli. Mano, as piores coisas que tem no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. É um dos problemas do Brasil. Não é fome, não é pobreza, não. Começa do sistema do Supremo Tribunal Federal. Se nós temos um governo, uma base legislativa, uma base judiciária, né? Não vou nem falar da executiva, porque a executiva é fraca mesmo, né? Mas a gente esperava que o presidente fosse bem intencionado. Mas acho que nem isso ele é. A gente esperava que pelo menos essas duas bases, o judiciário e o legislativo, fossem bases fortes, né? Com pessoas de confiança que realmente pudessem fazer a mudança, passar projetos para realmente ajudar a população e tudo mais, e mudar o Brasil. Mas você vê que nada disso está acontecendo. Então, e por quê? Porque principalmente, eu sei que o presidente não pode fazer tudo, né? Não pode mexer. O presidente tem menos poder do que as pessoas imaginam, mas você acha que o presidente
é um rei, um deus grego sentado num trono de ouro. Não é bem isso. O presidente tem suas limitações, sim, mas esperava que a parte dele, pelo menos, ele ia fazer. E não tá fazendo. E o que acontece? Onde eu quero chegar? É aí que o Felipe Neto entra, porque ele dá munição pro Felipe Neto falar o que ele quiser na pro mundo inteiro, porque o New York Times é um jornal que circula o mundo inteiro, é um jornal famosíssimo no mundo todo. E é referência e tudo mais. E aí, quando o Felipe Neto vai lá fazer esse tipo de discurso, o Felipe Neto, que sabe falar inglês e tudo mais, vai lá dar uma entrevista e desce o cacete no Brasil. Você acha que o país vai ficar como, cara? Você acha que as pessoas, os investidores, as pessoas que acompanham, que são influenciados pelo New York Times, que tem sim sua vertente progressista, mas continua, independente disso, é um jornal influente no mundo todo. Você acha que o Brasil vai ficar com cara de quê, cara? Você acha que os brasileiros vão ficar com cara de quê? Porque 60 milhões de brasileiros elegeram o cara. Então, se o cara teve 60 milhões de votos e o cara é uma piada, como você acha que o Brasil... Até de certa forma, o Felipe Neto foi meio sacana, né, digamos assim, em fazer essa entrevista, porque ele devia fazer o contrário. Ele deveria fazer propaganda positiva do Brasil. E não esculhambar assim e ter suas críticas ao presidente. Não tem problema nenhum você fazer críticas pontuais e críticas ali. Pode fazer críticas ferrenhas, mas ele foi. Ele sabe, a gente sabe o quanto o Felipe Neto odeia o Bolsonaro. E quanto isso ele pode influenciar várias pessoas no Brasil, principalmente crianças. Que, se você não sabe, cara, as crianças são a base do futuro do país. Então as pessoas que vão começar a odiar os conservadores, vão começar a odiar a direita, não vão ouvir o outro lado e só vão querer ouvir esses pessoalistas, esses petistas. O PT vai voltar, provavelmente volte no futuro, por causa do que o Felipe Neto está fazendo. Ele está jogando todos os conservadores, toda a direita na lata do lixo, tentando, né, pelo menos, em prol da retribuição, do reconhecimento que o Felipe Neto vai ter daqui a alguns anos. O cara vai ganhar muito dinheiro, provavelmente, mas ele já se tornou um articulador político. Isso é realidade. O Felipe Neto não é mais o Felipe Neto que fazia vídeo de comédia no Parafernália. Não é mais o Felipe Neto que fazia reacts de funk. Não é o mesmo Felipe Neto. É o Felipe Neto que é engajado em política e quer destruir a direita, quer destruir aqueles que não concordam com ele. E vai cancelar todo mundo, cara. Ele tem poder pra isso e isso é muito perigoso. Outras pessoas poderiam se opor a isso, mas obviamente não vão. Não vão porque tem medo. Tem medo de ser cancelados por ele. Tem medo de serem expostos, né? Tem medo de serem colocados em saia justa. E são medrosos, cara. Tudo bem que tem pessoas que não querem se posicionar politicamente. Tudo bem, você tem a sua liberdade de querer fazer isso. Mas pessoas que sempre tiveram a vontade de se expressar, por que elas não vão e se expressam, cara? Porque elas têm medo do Felipe Neto, elas têm medo do que o Felipe Neto pode fazer. O poder de cancelamento dele é muito grande. Ele tem contratos milionários com empresas. Ele é parceiro da Globo, você acredita ou não. Ele tinha um contrato assinado com alguns filiados da Globo. E ele tem bilhões de inscritos no YouTube. É o maior canal, tirando no Condzilla. Só que o Condzilla são videoclips de música. E ele é conteúdo engajado. Se ele quiser fazer um vídeo falando a respeito de Bolsonaro toda semana, ele vai lá e faz. E os seguidores dele vão achar lindo, porque eles são fãs do Felipe Neto, adoram o Felipe Neto, gostam da empatia do Felipe Neto, se sentem atraídos por isso, e vão acreditar no Felipe Neto ferrenhamente. Isso é perigoso porque eles são o futuro do país, cara. Vocês são o futuro do Brasil. O cara tem é aliado da Globo, o cara é aliado a grandes empresas. O cara conhece vários famosos, vários famosos, inclusive de fora. Se ele quiser organizar um boicote, se ele quisesse acabar com a direita agora, ele com certeza, se não acabasse 100%, ele poderia acabar 60%, 70% com a direita. Se ele quisesse usar todas as forças dele, 60%, 70% da direita já estaria acabada, cara. E o que é que eu acho a respeito disso? Bom, eu acho um absurdo. E qual é o meu posicionamento em relação à política e tal? Cara, eu sou conservador, não acredito com isso de ninguém. Eu acredito que o conservadorismo ele é a vertente, é a cosmovisão que mais se assemelha com a realidade, porque não interessa o partido político, interessa a verdade e os fatos, né? Se você tem os fatos, se você coloca
todos os fatos, as verdades na mesa, cara, você analisa e você chega a uma conclusão. Se você fica trabalhando em cima de ideologias, você sempre vai trabalhar em algo que nunca vai ser alcançável. O mundo é ruim, o mundo é cruel, é feio, né? Não estou falando de paisagem, é feio, as pessoas são cruéis, as pessoas são más, né? O mundo não é um lugar cheiroso e cheio de rosas, entendeu? Não é um mar de rosas. É muito pelo contrário, o mundo é mau, é cruel, e a gente tem que aprender a lidar com essas situações. A gente tem que aprender a ser resiliente, a se adaptar a essas situações. E o conservadorismo estava aí para isso, mas as pessoas, tudo que é considerado tradicional, tudo que aquilo tudo aquilo que é tido como costume, como clássico, é ruim, é retrógrado na cabeça das pessoas de hoje. Por quê? Porque as pessoas lotaram as pessoas de progressismo na cabeça e elas só pensam em mudanças, constantes mudanças. Elas não pensam em conservar aquilo que é bom, aquilo que está funcionando. Aquilo que está funcionando na cabeça deles pode ser algo novo e melhor. Só que sempre acaba dando merda, cara. Sempre, sempre. Temos exemplo disso na história da humanidade. Sempre pessoas querendo mudar o sistema econômico, sociopolítico, o sistema querendo mudar, derrubar a casa inteira, entendeu? Em vez de fazer pequenas reformas. Sempre tem essas pessoas mais radicais que vão dizer que os costumes, as tradições e o clássico é ruim. Só que não é, cara. O clássico, ele durou centenas de anos. Eu ia falar milênios. Eu ia falar milênios, mas durou centenas de anos por quê? Porque justamente faz jus justamente ao nome clássico. É aquilo que vai pendurar durante dezenas e centenas de anos e vai continuar sendo bom, vai continuar sendo proveitoso para a humanidade. Um exemplo disso é o cristianismo, que apesar de todas as falcatruas que pessoas já foram corrompidas em igrejas, pessoas corrompidas em igrejas, papas, hereges e toda essa história aí de da Inquisição, não sei o que ficam falando, com todos os defeitos, foi o cristianismo que foi responsável por manter as bases civilizatórias do Ocidente. E tudo que você tem de bom, cara, é graças ao capitalismo. Tudo que você vê que evoluiu em termos de tecnologia, de investimento e de informação, esse processo de globalização, você deve isso ao capitalismo e os três pilares civilizatórios do Ocidente, que é a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Sem esses pilares, não haveria Ocidente, cara. Tudo que ocorreu, se hoje não fosse cristianismo, você seria muçulmano hoje. Só pra você ter uma noção, o mundo um dia vai ser todo muçulmano. Infelizmente, as pessoas cristãs não estão mais reproduzindo. Cara, eu tô viajando demais na história, mas infelizmente, é isso. E o Felipe Neto é um cara que ele combate o conservadorismo com todas as forças, porque ele acha que é algo retrógrado. Só que ensinaram ele errado. Eu não sei se ele tomou aula com os professores do Castanhari, se ele é craque ali, high-tech em Wikipédia, tá ligado? Eu não sei se ele fica passando a noite toda vendo esses blogs aí, vendo Catraca Livre, vendo Quebrando Tabu, eu não sei de onde ele tira essas informações. Mas nem tudo que é antigo e aquilo que é tradicional é ruim para a sociedade, nem tudo. E o Felipe Neto está tentando destruir os conservadores, está tentando destruir qualquer tipo de oposição para que só ele detenha a razão, só ele seja o paladino da justiça, da razão, da liberdade. Ele seja o Deus do Brasil, o Deus na Terra, cara. É isso que ele quer ser, né? Quer ser o dono da razão em todas as questões, em todos os quesitos, em todas as áreas da vida, ele quer ser onipotente. E agora vem o Jornal Nacional falar que ele está sendo vítima de fake news porque postaram um vídeo dele na balada, ele falando, eu quero que se foda todo mundo, não sei o que, meu peru, não sei o que, e falando, xingando todo mundo assim. Cara, um vídeo de 2016 e o cara ainda fica putinho porque as pessoas compartilham isso. Cara, se eu tivesse 40 milhões de inscritos, não sei quantos milhões, sei lá, quase 30 milhões de seguidores no Instagram, e fosse um cara super rico, eu tava cagando pra essa porra de vídeo, porque pra que eu ia me explicar, sei lá,
Com certeza ele deve estar tentando processar esses caras agora, né? É, e eu queria dar parabéns agora a esses caras, cara. Sério mesmo, eu queria bater uma salva de palmas aqui pra esses caras, cara, que deram munição pronta. Deram um AK-47 aí pro Felipe Neto pra ele ficar indo pra Globo, indo pra New York Times, indo pra mídiazinha progressista e canceladora e censuradora que gosta de cancelar os outros, gosta odeia a opinião do próximo, odeia a liberdade de expressão e nesses canais de bosta aí e ficar denegrindo a imagem dizendo que é extrema-direita. A extrema-direita adora isso, isso aí adora uma fake news. Dá mais munição para esse cara ser cada vez mais hipócrita, ser cada vez mais mentiroso, ser cada vez mais censurador, cada vez menos condizente com a liberdade de expressão e colocando na cabeça das pessoas que isso é liberdade de expressão, só que é totalmente o contrário. A brainwash, a lavagem cerebral que esse cara tá fazendo nas redes sociais e na internet é uma coisa assustadora, cara. É uma coisa assustadora. Então, ou as pessoas combatem o Felipe Neto da maneira certa, que é com as verdades, expondo as mentiras que ele fala e expondo ele ao ridículo, ao lugar de um idiota, que é o lugar que ele deveria estar, ou se não, continua postando esses vídeos idiotas, esses vídeos bostas, dele falando, quero que se foda todo mundo não sei o quê, e dê mais munição pra ele ficar se vitimizando, se colocando como uma vítima da situação, sendo que ele é o maior propagador de fake news da internet hoje. É vocês que escolhem, cara.